Veja que em qualquer situação da vida, nós seremos muito felizes se tivermos alguém que nos atenda com sensibilidade, com percepção. Isto é fundamental. Portanto, eu levo também para os meus julgamentos, para as minhas decisões, necessariamente, não é desejosamente, necessariamente, eu acho que eu estou lá para ter essa sensibilidade, para ter essa percepção. Olá, o Contraponto está de volta e é com enorme satisfação que hoje vou conversar com João Cláudio Caldeira, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bom, desembargador? Tudo bem, prazer em revê-la. Muito obrigada por ter vindo. É uma prazer satisfação, até porque me recordo da sua avó, né? Que tantos exemplos dá, né? De vida, de sabedoria. Né? Obrigada. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Desembargador, a população carcerária no Brasil dobrou nos últimos 9 anos. Qual a razão desse aumento? Bom, o espanto seria se não houvesse aumento da criminalidade. Aumentou tudo. Aumentaram as separações, aumentaram as desavenças, aumentaram os divórcios, aumentaram os hospitais, aumentaram as buscas por coisas materiais. Tudo aumentou de uma maneira desproporcional. Aumentou a população, aumentou a anormalidade. Hoje, o anormal é que virou tema ordinário principal. Então, com toda essa normalidade, com toda essa expansão, com toda essa polarização, o que seria surpreendente seria se a criminalidade não tivesse aumentado. Os valores descendentes aumentaram. Enfim, uma busca maluca por uma série de eventos, por uma série de fantasias na vida, trouxeram, obviamente, descompassos, trouxeram frustrações, trouxeram dramas. E, com isso, a criminalidade é uma consequência, está absolutamente, relativamente relacionada com tudo isso. Com todo esse crescimento. Com todo esse crescimento, com toda essa expansão paradoxal. Paradoxal. Me diga, o senhor compreende, veja bem, não estou dizendo que o senhor aceita, mas compreende a vingança exercida por um familiar da vítima contra o criminoso? Vingança é ressentimento, é sinônimo de ressentimento, é sinônimo de ódio. De sorte que a gente compreende o sofrimento da família, da vítima, mas nem por isso pode-se aceitar ou compreender que a própria vítima, os familiares da vítima, ajam como o próprio criminoso agiu, com violência, com quebra da ordem da existência. E não será através desse ressentimento, desse ódio, que poderá haver pacificação. Ao contrário, aumentará cada vez mais a guerra íntima, a guerra existencial. Então, não é um comportamento ascendente, não é um comportamento que se possa reconhecer como normal, como... Não justifica. Não justifica de espécie alguma. Desembargador, a permissão aos réus condenados de poderem recorrer em liberdade até as cortes superiores não traz à sociedade uma imensa sensação de impunidade? O erro é fato humano. Então, uma condenação, digamos, na área criminal, pode eventualmente ser fruto de um erro, de um equívoco. Eu estou cansado de ver na minha atividade essas sequências de erros. Então, desde que seja essa prisão necessária, mas ela deve ser necessária, como a própria lei assegura, no caso de uma conveniência da instrução criminal, no caso da manutenção da ordem pública, no caso da aplicação da lei penal. Mas são casos pontuais, casos específicos que devem ser analisados de maneira individual. O que ocorre é que generaliza-se essa ideia de que todos podem recorrer em liberdade até o infinito. Não é bem isso. O importante é que tem que se assegurar essa oportunidade de recurso, porque nós, julgadores, somos seres humanos como quaisquer outros, então nós erramos muito. Eu vejo casos, às vezes, teratológicos. Vi um caso ainda não muito recente, em que um cidadão foi condenado por estupro e
a vítima dizia que ele era que o cidadão havia estuprado, que era, parece que de couro, uma coisa assim. E o fato é que valorizou-se sobremaneira a palavra da vítima e o cidadão foi condenado. Até que passaram-se alguns anos e essa mesma vítima voltou à delegacia de polícia, e ela já era uma vítima com uma certa idade, e relatou novamente que havia sido estuprado. Um investigador, um policial, é um homem que tem experiência de vida. Uma então, sensibilidade. Sensibilidade. E ele percebeu que aquela situação era esquisita realmente. Como é que ela teria sido vítima novamente de um outro estupro? Aí descobriu-se, eles passaram a investigar, descobriu-se que ela tinha sido casada e tinha se separado, uma série de situações. E eles foram mais além e descobriram que ela era uma pessoa com problemas, inclusive psicológicos, e que gostava de mentir, de criar fantasias, etc, etc. E, através de toda essa pesquisa, descobriram que aquilo tinha sido mais uma fantasia dela. E uma pessoa pagando por isso. E ele ficou lá 3, 4 anos preso. Então, o próprio delegado foi ao juiz, foi ao promotor e relatou: nós fizemos um erro bárbaro. E, com isso, fizeram a sugestão de uma revisão criminal e restabeleceu-se, tanto quanto possível, né, essa ordem. Claro, quem é que vai recompensar, quem é que vai poder retribuir, compensar, enfim, todo aquele sofrimento daquela pessoa que fora, portanto, condenada, levada à prisão, quando era inocente. E há muitos casos assim. Ainda recentemente eu dei uma decisão, e foi até objeto de divulgação, em que o cidadão foi acusado de um crime e requereu-se a prisão preventiva dele, e ele foi preso, só que não comunicaram a prisão do cidadão. Puxa! E ele ficou apenas 4 anos preso, sem estar preso. Processo, sem nada. Então, isso demonstra a precariedade que todos nós somos passíveis de cometê-las, né? E que, portanto, quanto mais instrumento de revisão houver, desde que com um certo limite, é importante para assegurar, obviamente, uma consecução da justiça. Eu acho que o Estado ele tem que investir, tanto quanto possível, na busca de uma justiça, na busca da saúde, da segurança, que são fatores, são aspectos essenciais para o Estado. Sim, então, lógico. ele que aumente o arcabouço do judiciário, mais juízes, mais funcionários, mais isso, mais aquilo, para que diminua a possibilidade de erros. E que, portanto, se houver recursos, que os recursos sejam apreciados, mas dentro desse contexto, que não se pode, de uma maneira simplista, negar essa possibilidade de uma revisão, de um reexame da matéria, ainda mais quando se trata da liberdade humana. A liberdade é mais importante do que a saúde, porque sem saúde não há liberdade. Exatamente, com certeza. Né? Sem liberdade não há saúde, é melhor. Não é? Então, eu tenho isso como um fato muito marcante. Eu quero garantir sempre, se depender da minha manifestação, essa possibilidade de sempre haver um reexame, claro, com determinados limites, obviamente. Ótimo. Desembargador, iremos agora para um pequeno intervalo e voltamos já. O juiz, ele não deve ser distinguido pela voz. Pode ter juiz com voz mais grave, juiz com voz mais aguda. O timbre, portanto, não importa. Importa que ele tenha esse reconhecimento, essa consciência que a função dele é de sacerdócio e que ele tem que exercer essa função com todo esforço, com todo o desafio que a própria realidade, às vezes, madrasta traz. Desembargador Caldeira,
Há quem grite que o judiciário tem interferido nos outros poderes. Ele tem interferido, na sua opinião? Os poderes, diz a Constituição, devem ser harmônicos e independentes entre si. Então, um interfere com o outro necessariamente. Devem caminhar juntos. Porque estão interligados, relacionados. Eu até sustento que deveria haver reuniões formais e informais, com habitualidade, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, para resolver questões, não é, que são tão fáceis, às vezes, de resolver, mas que não acontecem pela falta do diálogo, pela falta da presença. Acabam se tornando um problema gigantesco. Exatamente. Então, é como se uma família, por exemplo, não houvesse diálogo. O pai não falasse com a filha, não conversasse com a mulher, enfim. Como podem se entender sem diálogo? Com monólogos isolados? Então, muitos dos problemas podem ser resolvidos através dessa disposição de levar em conta o interesse do Brasil e, portanto, esforçarem-se para o encontro, para o diálogo, enfim, resolver temas que podem ser facilmente unir resolvidos. Forças, unir os poderes. Unir forças, evidente. Então, essa interferência passa a ser normal. Se nós estamos aqui conversando e se chegar alguém aqui, ele interferirá, com certeza. Então, a interferência é normal, é comum. Uma interferência maior, menor, mas o importante é que, através dessa interferência, possa haver até uma unificação de esforços, uma persecução eficaz dos ideais que os poderes devem sempre se preocupar em atingir. E se o senhor pudesse mudar alguma coisa na magistratura, o que mudaria em primeiro lugar? Em primeiro lugar, era assegurar à magistratura aquilo que deve ser realmente respeitado, é a sua autonomia. Então, a magistratura, o Poder Judiciário, eu falo nome aqui, nome não, mas em função de ser da Justiça Estadual, a autonomia financeira não existe. É uma conversa fiada. E então, para ter uma ideia, no último orçamento que a magistratura paulista propôs, era de 12 bilhões, foi assegurado apenas 5 bilhões no orçamento. Nem a metade. Eu fui, como coordenador da 52ª Circunscrição Judiciária, inaugurar a implantação de uma 4ª vara criminal da cidade de Cotia, da comarca de Cotia. E quando lá fiz, em nome do presidente até do tribunal, eu deixei registrado que esta vara, que estava sendo instalada naquela noite, fora criada há 6 anos, mas não fora instalada por falta de recursos financeiros. Uma única vara não pôde ser instalada durante 6 anos por falta de recursos financeiros. Aí depois eu registrei ainda, e registro, que neste orçamento, que foi cortado, portanto, mais de 50%, foi dedicado a novas varas, como verba para a instalação de novas varas, a incrível importância de R$10. Puxa. Então nós temos 200, 300 varas para serem instaladas com R$10. R$10. Isso, claro, seria, digamos, um artifício orçamentário, porque através desses R$10 poderia haver uma suplementação. Mas quem é que pode fazer planejamento de uma distribuição mais eficaz da justiça na dependência de, eventualmente, ter uma suplementação de verba? Como é que vai programar aquele aumento? Digamos que se programe instalação de tribunais regionais, aumento de varas, não pode se fazer nada, porque isso depende de ir de maneira quase que serviçal, com um chapéu na mão, pedir uma suplementação de verba ao Executivo, ao Legislativo. Então, esse tema não é tratado com seriedade. Então, joga-se, atribui-se responsabilidade exclusiva ao Judiciário. Eu não estou dizendo que o Judiciário não seja suscetível de erros, de equívocos, etc. Mas o importante, o foco principal, a principalidade é que não há condições de exercitar a sua autonomia, a sua capacidade. É a mesma coisa que chegar numa família, chega o marido e fala: olha, eu quero que você, minha mulher, faça aí um almoço para 30 pessoas hoje, mas se vira, porque não tem dinheiro, você vai tentar fazer alguma coisa, né? Então é assim, as coisas que acontecem dentro do âmbito familiar são muito importantes, porque projetam-se também no âmbito de uma cidade, no âmbito de uma comunidade, no âmbito de uma nação. Apenas a diferença é a questão de número, de proporção. Mas as bases, os fundamentos são os mesmos.
Entende? Então, esta seria a minha grande aspiração da magistratura, que ela tivesse reconhecida essa necessidade, essa autonomia. Fora disso, eu fico muito frustrado. Vamos torcer. Esperança ainda é sempre. A última que morre. Última que morre, como dizem, né? Desembargador, o senhor tem uma voz absolutamente mais que se aproxima de um locutor de rádio do que de um próprio juiz. O senhor não sente isso? Eu tenho a seguinte reflexão. O juiz, ele não deve ser distinguido pela voz. Cada voz, pode ter juiz com voz mais grave, juiz com voz mais aguda. O timbre, portanto, não importa. Importa que ele tenha esse reconhecimento, essa consciência que a função dele é de sacerdócio e que ele tem que exercer essa função com todo esforço, com todo o desafio que a própria realidade, às vezes, madrasta Mas traz. E por que não exercer este esforço, juntando as duas coisas? De repente, um programa de rádio versando questões jurídicas? Mas isso eu estou à disposição e, aliás, se me É, fizer um convite pensar, agora, mas é eu lógico. já aceito de pronto, independentemente de qualquer remuneração. Não, já está mais que né? convidada. Essa Puxa voz, vida, embargador, então não pode ser eu saio daqui desperdiçada. enaltecido e já pronto para essa nova missão. Mas seria muito bom, seria muito bom. E, desembargador, o senhor é considerado um juiz muito sensível e humano. E aí, o senhor leva toda essa sensibilidade para os seus votos? É indispensável a sensibilidade e a percepção. Todos nós somos dotados de uma inteligência média, né? E eu me impressiono mais com figuras assim de alta inteligência, de espetacular saber, e uso até uma comparação. Quanto mais alta a montanha, mais profundo o vale. É? Eu tenho, por exemplo, um amigo que era superdotado e formou-se em engenharia pelo ITA, foi para os Estados Unidos e está lá financeiramente, profissionalmente muito realizado. Mas não se realizou sentimentalmente, certo? Então, não dá para entender que esta ou aquela qualidade de inteligência seja suficiente para resolver todos os problemas da vida. Nós temos que ver esses problemas integralmente. De sorte que, como todos somos medianamente inteligentes, o que acaba distinguindo este daquele é a sensibilidade, é a percepção. Outro dia, não faz muito tempo, eu estava querendo sair de uma prestação de serviço, dessas via marketing, via telefone. Dessas ótimas. Essas que nos ótimas. custam metade de um dia. Exatamente. Então, tinha que ser pessoal. Não podia pedir para alguém fazê-lo em meu nome, né? Delegar. Então, eu peguei o telefone, liga uma, liga duas, vou passar para o setor X, vou passar para o setor Y, cai a linha. Quer dizer, para dar canseira para a pessoa desistir da desistência, né? Desistir da desistência. Veja que